Olá, bom dia pessoal, tudo bom? Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa aula de hoje. Bom, eu continuo aqui na minha saga de não conseguir fazer as coisas mais práticas por causa da reforma aqui da vizinha, tá? Mas eu conversei com o pessoal ontem lá, eu acho que mais 2 dias aí deve acabar. E aí eu consigo produzir algumas coisas assim no período normal, né, onde eu possa fazer barulho aqui, para poder mostrar para vocês, né, porque assim, toda vez que eu começo a querer falar alguma coisa, explicar alguma coisa, o barulho das máquinas que eles estão usando atrapalha bastante. Então, vamos deixar acalmar, vamos ter resiliência, vamos, né, é um período bom, um período para a gente refletir, vamos dizer assim, né. Então assim, eu mostrei para vocês essa bancada funcional, já mostrei 2 funções muito legais para vocês, essa aqui que o tampo sobe, essa aqui onde a gente consegue prender as peças e colocar a nossa guia, né, a nossa guia de corte e fazer cortes retos, cortes no esquadro, cortes com medida repetitiva, né, porque aí fica bem mais fácil a gente produzir peças no esquadro, né? E essa é uma grande dificuldade que as pessoas têm no começo, né? Mas hoje eu quero falar uma coisa muito importante, que é assim, o principal erro que as pessoas cometem quando começam na marcenaria. Qual que é esse erro? Esse erro é um erro até meio bobo, mas é o erro da mudança, né? Então assim, é o erro de ter medo da mudança, né? Por que medo da mudança? Porque assim, a pessoa às vezes ela aprende ou ela tem alguma crença na cabeça dela que ela tem que fazer exatamente daquele jeito, né? E quando ela faz algum projeto, ela não quer mudar aquele projeto. Então quando ela comete um erro, de repente no esquadro da peça ou na medida da peça, o que acontece? Ela desanima, aí ela não quer mudar o projeto, ou ela não quer mudar as medidas do projeto, ou ela não quer se adaptar àquele erro que ela cometeu para poder mudar a situação, né? Vou exemplificar, só um minuto. Então vamos dizer assim, que a pessoa vai fazer, ela tem que cortar, como essas 2 peças aqui, ela tem que cortar as 2 peças no mesmo tamanho para fazer um móvelzinho, né? Então ela vai criar um móvelzinho aqui, vai colocar uma peça aqui e vai colocar outra peça aqui, né? E, lógico, uma 4ª peça desse lado. Então ela vai fazer um nicho pequenininho, ou vai fazer um pequeno criado mudo, alguma coisa desse tipo. Aí o que acontece? Na hora de cortar essas 2 peças, ela corta as peças em tamanhos, né? Ela usa o processo tradicional. Qual que é o processo tradicional? Ela marca uma peça e faz o corte. Aí pega outra peça, marca outra peça com lápis e faz outro corte. O fato de você marcar as 2 peças com a régua e com o lápis vai fazer com que as 2 peças tenham diferenças, certo? Foi o que eu expliquei para vocês no vídeo da sexta-feira. Aí o que vai fazer? Quando ela montar essa peça aqui, colocar essa peça aqui e colocar outra peça lá, o que vai acontecer? A peça de cima, vamos dizer que ela seja 2 milímetros menor que a de baixo. E aí o que vai acontecer? Não vai dar esquadro na peça. A hora que ela pegar o esquadro e começar a colocar aqui, ela vai ver que a peça está diferente. Não vai encaixar, né? Só que além da diferença nessas 2 peças, ela vai ter diferença nessas 2 aqui também. Porque ela também cortou do mesmo jeito. Isso vai aumentar um pouco mais a diferença do esquadro. E aí o que acontece? Se de repente essa pessoa quer colocar uma gaveta, ou se ela quer fazer algum acabamento diferente, ela vai começar a enxergar a peça fora do esquadro. Às vezes esse fora do esquadro é uma coisa tão imperceptível, né? Você coloca ali o esquadro, é 1 milímetro, 1,5 milímetro que está fora do esquadro. Gente, ninguém percebe, isso não vai mudar o seu projeto. Mas às vezes a autocobrança interna da pessoa faz com que aquilo fique horrível, fique um buraco de 10 centímetros. E aí ela não se permite, né,
aceitar aquele erro. Ela não se permite olhar para aquele erro e falar assim, não, peraí, então eu vou juntar essas duas peças, vou colocar as duas juntas, vou prender com um esquadro e vou fazer um corte de novo aqui, porque aí eu sei que elas vão ficar no tamanho correto. E vou fazer isso com essas duas peças também. Ah, mas aí meu móvel vai ficar 1 centímetro menor, né? Meio centímetro menor, não é o que eu tinha projetado. Ai meu Deus, então assim o mundo cai na cabeça dela, né? E não é desse jeito, né? Então assim, você pode adaptar, né? E não tem problema também, de repente você fala assim, puxa, mas esse móvel aqui é para encaixar num espaço certinho, se eu diminuir não vai dar encaixe. Não tem problema, então guarda essa peça para de repente fazer um outro projeto, pega uma madeira, né, e faz um corte novamente. Então assim, se adapte àquele erro, né, e aprenda com isso, fala, puxa, então o que eu errei, né? Ah, eu errei na medida, né, porque puxa, o lápis é grosso, né, e assim, os olhos enganam, né, quando você olha assim, você fala, nossa, essa peça tem 17 centímetros, mas se você chegar bem perto assim, né, ou se começar a olhar de lado, ou dependendo da luz que estiver batendo, se você não estiver enxergando direito, né, ou às vezes aquele milímetro é tão juntinho, né, aqueles risquinhos que eles colocam, que às vezes você não consegue marcar com precisão, e aí você vai errar. Isso acontece em várias coisas, né, não é só no corte com esquadro, mas o corte com esquadro é um assunto, acho que é muito comum, né, para quem está começando, né? Ah, como que eu faço o corte no esquadro, como é que eu faço corte com peças repetitivas para não cometer esse erro. Primeiro assim, então qual que é a minha dica? A dica de quem já está aí há 12, 13 anos trabalhando, fazendo isso, fazendo peças, criando projetos, né? E fazendo erros de propósito para a gente aprender a como lidar com esses erros, né? Então assim, qual que é o conselho que eu posso dar para vocês? Primeiro assim, não tenha medo da mudança. A mudança em qualquer setor da nossa vida, ela é muito boa, você tem que mudar, né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Você fez uma bancada de marceneiro como essa que eu mostrei para vocês que está embaixo aqui. Super legal, de peroba, firme, tal. Mas muitas vezes ela não é útil para você. Por quê? Porque de repente ela não tem espaço para você prender. Toda peça que você vai cortar, você tem que cortar no cantinho. E aí, né, de vez em quando você esquece, a peça cai no chão, estraga o acabamento, né? Então assim, de repente não é uma bancada assim útil, vamos dizer assim, não é uma prática, né? É uma bancada assim que, puxa, você tem que ficar colocando não sei quantos sargentos, ela não tem furo no meio, né? Você só consegue trabalhar nos cantos. Quando você quer colar uma peça, você tem que ficar forrando com plástico, com papel, então assim, não tem essa facilidade, né? Então, que é o que eu falei para vocês. Eu passei por isso. E eu busquei soluções, eu busquei alternativas. Então eu fiz, por exemplo, os cavaletes de mesa, que é para você levantar as peças da mesa, para ficar fácil de você prender sargentos, para você trabalhar, né? Aí depois a gente criou essa bancada multifuncional, né? Que é uma bancada que até facilita na hora de você fazer os cortes, de você prender as peças, porque ela está cheia de furos, né? E tem mais funções que eu ainda vou mostrar. Mas assim, não tenha medo dessa mudança. Então assim, você fez uma bancada, nossa, minha bancada de peroba é toda bonita e tal, mas às vezes ela não é prática. Então adapte ela, mude ela, faça os furos, coloque morsa na lateral, morsa no canto, né? Ou de repente faça um rasgo no meio, que nem o rasgo dessa peça aqui, adapte uma guia para você cortar peças no meio. Por que não? Né? Então assim, você pode mudar, então não tenha medo dessas mudanças. E quando você cometer erros, por exemplo, erros de corte de peça, de esquadro, de acabamento, às vezes você está usando a serra não adequada para o material que você está cortando, não tem problema, aprenda com isso. Fala, puxa, olha, cortei a peça aqui, o acabamento ficou ruim. Pô, será que uma lixinha assim na ponta, né, com bastante cuidado, tal, não vai dar um acabamento diferente, né? Ou às vezes você fala assim, puxa, é uma peça de MDF, eu cortei, o acabamento ficou ruim. Pô, pega uma lixinha, passa no cantinho assim, ó,
vê se não fica boa, né? Ou depois que você juntar com a peça da montagem, né? Será que uma massinha, né? Um reparador assim desses de MDF, tem uns bastõezinhos assim, parece um giz de cera, que você passa e você recupera o acabamento, né? Então assim, busque essas alternativas, assim, não desanime, porque assim um principal erro de quem está começando é o medo da mudança e o desânimo. A pessoa se desanima porque assim ela não tem prática. Então assim, se permita não ter prática, se permita errar e se permita insistir no erro até você acertar, tá? E ande com pessoas que sabem do que você quer aprender. Quando a gente fala ande com pessoas que sabem como você aprender, você não precisa andar do lado da pessoa, não. Mas assim, acompanhe, né? Veja vídeos, faça cursos de pessoas que sabem o que você quer aprender, porque assim você acelera o seu processo de aprendizado, né? Você vê ali soluções que você fala, nossa, se fizer isso não vai ter mais erro, se eu fizer essa bancada eu não vou errar mais nos cortes repetitivos. Então, busque a solução, você antecipa, você acelera o tempo de aprendizado, né? Isso a gente chama de você acelerar o tempo. Então, ao invés de você ficar aí um ano errando até você chegar numa solução, você vê uma solução aqui, por exemplo, na oficina de casa, coloca em prática e você acelerou o tempo do seu aprendizado. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Hoje eu queria dar essa dica bem rápida aí para vocês. Deixa aí nos comentários o que vocês acham e qual é a maior dificuldade de vocês hoje no aprendizado na marcenaria. Tá bom? E eu também te faço um convite. Entra agora para a oficina de casa, porque a gente vai trazer muitas novidades aí e quem for nosso aluno, quem já for nosso aluno nessas novidades vai ter muitas vantagens, tá bom? É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até mais.